Gente, eu passei até perfume. Primeira vez que eu passei perfume na quarentena. Olha, achei chique o edredom. Pois é, né? Eu tive que disfarçar aqui, porque aqui tá o Paulita Produções. Então eu tive que dar uma disfarçada, porque eu não ia tirar a escada e fazer todo o rolê, porque, enfim, né? Esse é o cenário que a gente tem no momento, porque tudo na quarentena tá sendo o quê? Na base do improviso, né, gente? Muita coisa pra falar, acho que a gente tá vivendo um momento muito diferente pra todo mundo, muito novo pra todo mundo, enfim. Ai, que bom! Olha que maravilhosa, minha vizinha Fernanda, curadíssima. Bom que a gente começa já com uma notícia boa. Ela teve Covid, ela é médica, mas ela está bem agora, é isso que importa. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa notícia, Fê, de verdade. E continuo à disposição, se você precisar de alguma coisa, eu levo pra você. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os impactos do Covid e da pandemia na dublagem. Como vocês sabem, o nosso trabalho, ele é presencial, ele acontece num ambiente super fechado. Essa pandemia, ela tá mudando o jeito da gente trabalhar, ela tá mudando completamente o jeito que a gente tá lidando com as coisas e que a gente tá fazendo as coisas acontecerem. Bom, que aconteceu? Os estúdios de dublagem estão fechados. Tá? Os estúdios de dublagem fecharam como medida preventiva, antes inclusive da própria quarentena ser decretada. A gente meio que fez o isolamento voluntário, pode-se dizer assim. O nosso trabalho, ele expõe muito a gente, né? O nosso trabalho, ele acontece dentro de um estúdio. O estúdio tem pouca circulação de ar. O estúdio tem... Enfim, a gente divide tudo. Fone, o melhor é não dividir, né? Fica a dica aí já pra quem tá começando a dublar. É sempre bacana você ter o seu próprio fone de ouvido. Mas todo o resto a gente divide microfone, a gente divide ar-condicionado, a gente divide papel, a gente divide tudo, o ambiente inteiro, né? E o nosso trabalho, justamente por ele ser um trabalho que faz parte também do meio artístico, ele é um trabalho de muito contato. Ele é um trabalho onde a gente tá sempre junto, a gente tá sempre se encontrando, a gente tá sempre almoçando junto, enfim, tudo isso acontece, né, na dublagem. E os estúdios fecharam. A Vox, que é o estúdio onde eu estou diretora no momento, foi o primeiro estúdio de dublagem a fechar. Então a gente fechou no dia 17 de março, se não me engano, que desde então estou isolada sem sair de casa pra nada. E os outros estúdios foram fechando conforme a semana foi passando, até que no dia 20 de março não tinha mais nenhum estúdio aberto, né? Todos os estúdios estavam fechados. A partir daí, o que aconteceu? Caos, um grande caos, não vou negar. Bom, a gente começou a sofrer, né? Porque a gente achava que de repente 2 semanas ali de quarentena ia resolver, mas como a gente sabe, a gente tá num país onde tem um monte de... Inclusive o presidente, que é o maior de todos. E, enfim, a gente não alcançou o isolamento que era necessário. A gente achou que talvez não fosse durar tanto tempo, né? Eu acredito que todo mundo... Ai, a Carlinha, fora Bolsonaro. Acho que todo mundo achou que a coisa ia... De repente, a gente tinha uma esperança ainda, eu acho, né? Acho que todo mundo no começo tinha essa esperança de que a coisa ia normalizar muito mais rápido do que, infelizmente, agora que a gente não consegue ter muita visão de até quando isso vai, né? Até onde isso vai acontecer. E nas primeiras semanas, os estúdios ficaram fechados, mas pouco se falou sobre isso. Foi apenas do tipo, legal, estamos fechados, algumas redes de streaming, como a Netflix, notificou os usuários, né, colocou lá que algumas séries não irão para o ar dublada por motivo de saúde dos dubladores, estamos preservando a saúde dos dubladores, etc e tal. O que acontece, gente? Tanto esse fundo emergencial, que muita gente que inclusive precisa dele e não tá conseguindo, quanto vários outros auxílios, e a Regina, querida, que era melhor quando eu tava sumida e agora apareceu só pra piorar tudo,
eles acabam que eles são meio que inúteis para muitos de nós, né? Muitos de nós não podem solicitar por conta do valor máximo de renda, muitos de nós não têm direito por conta disso, daquilo, de todas essas burocracias que, enfim, a gente sabe que a gente, infelizmente, tem um governo aí que tá mais interessado em prejudicar a gente do que em propriamente ajudar a gente a passar por isso, né? Do contrário, a gente teria um presidente que usa máscara corretamente, que não faz churrasco, que não faz festa e que não fala e daí. Então, a gente foi se colocando numa situação, a gente foi se vendo numa situação muito ruim, porque a gente é autônomo, então quando a gente não trabalha, a gente não recebe. E isso não só os dubladores, os tradutores, a maioria deles, os técnicos de som, não todos, mas também a maioria, os mixadores, não todos também, mas enfim, boa parte do nosso mercado é feita por trabalhadores autônomos. Então, quanto mais você trabalha, mais você recebe, e quando você não trabalha, você não recebe nada. Acontece que a gente não tá trabalhando, mas as contas estão chegando, tudo tá chegando. E também, junto com as contas, começa a vir uma pressão, que essa pressão, ela nada mais é o quê? Olha, aí, vocês não estão trabalhando, porém, aqui pertinho, estão trabalhando. Então, vocês não vão trabalhar mesmo? Então a gente vai mandar o produtinho pra lá, tudo bem? Beleza? Ok? Porque, né, a saúde de vocês é muito importante, mas a entrega do meu produto também. Eu entendo que a dublagem, ela serve como um meio de acessibilidade para as pessoas, né? Eu entendo que é muito ruim, por exemplo, para as pessoas que são dependentes de uma obra dublada, como é o caso dos deficientes visuais, como é o caso, inclusive, das pessoas que têm algum tipo de déficit de atenção, enfim. A gente mora num país onde tem muitos analfabetos, então a dublagem, ela é um serviço importante, ela é um serviço que, de certa forma, ele leva acesso à cultura para as pessoas, né? A dublagem, ela é um meio de acessibilidade à cultura e ao entretenimento para pessoas que, enfim, não conseguem ver legendado. Eu não tô falando de gosto, eu tô falando de conseguir, né? Tô falando de conseguir mesmo. Então, a gente começou a ser pressionado. Essa é a palavra, eu vou usar essa palavra. Porque ela não é uma pressão que ela acontece diretamente, mas ela é uma pressão que ela vai acontecendo ali nas entrelinhas, do tipo, gente, os lugares... Eu não sou a dubladora da Violeta é minha irmã. Mas tudo bem, ela é linda mesmo. Enfim, então a gente começou a sofrer esse tipo de pressão. E não foi pouca pressão, exatamente, Heitor. Gente, eu tô aqui pra falar a verdade, tá bom? Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência. Eu falo a verdade mesmo, eu não tenho medo. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é do cancelamento da internet. Acho que todo mundo vai ser cancelado um dia, então, se for a minha vez, que seja. Eu sei que meus amigos de São Paulo vão continuar aqui me amando. E começou a rolar um pânico geral, né? Porque, afinal de contas, como se coloca o trabalho à frente da vida? Acho que é a grande questão, né? Como se coloca o trabalho à frente da vida? E, ao mesmo tempo, como que a gente muda um sistema que acontece há tantos anos de uma forma? E como que a gente vai se adaptar em relação a isso? E aí a gente começou a receber vários vídeos e várias coisas falando sobre home studio. Eu, inclusive, recebi um vídeo, eu fiquei virada no Jiraya, eu falei, isso é o fim da profissão, isso é a uberização da dublagem, isso vai destruir o mercado de trabalho, vocês estão ignorando a existência dos técnicos. Não esqueçam que eu sou casada com um técnico, né? Então existe toda uma questão sentimental ali também, e existe uma questão de que eu tô olhando pro outro lado, né? Eu tô vendo o outro lado, eu tô vendo como é que ele tá e como é que tá o desespero, enfim. O que vai ser esse home studio? Como que vai funcionar isso? Todas as pessoas vão ter acesso? Como é que um dublador de 60, 70 anos vai se entender, né? Tipo, putz, gente, eu tenho uma mãe de 60 e poucos anos, eu espero que ela não esteja vendo isso e não se sinta ofendida, mas às vezes ela vai me mostrar um vídeo no celular, ela fica assim, ó. Flora,
Eu não tô... Como é que eu vou... Imagina como é que essa pessoa vai fazer um estúdio dentro de casa? Como é que isso vai funcionar? Que desespero, né? Que loucura. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? A gente fez o que a gente sempre faz e que na maioria das vezes funciona, graças a Deus, que é se reunir. A gente se reuniu, a gente fez uma assembleia virtual. Eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial a Thaís Durães, inclusive, que tá aqui. Foi uma das pessoas que ajudou a gente a conseguir fazer essa assembleia, que... Enfim, foram algumas reuniões, na verdade, e uma assembleia pra gente poder bater o martelo e decidir o que seria feito da nossa vida. Foi votado a favor do home studio e contra a dublagem presencial. Calma, muita calma, tá? A dublagem presencial... ela não tinha que ser nenhuma opção. Essa é a verdade. Porque, mais uma vez, você colocar o seu trabalho em frente à sua vida chega a ser insano e até um pouco desumano. Essa opção da gente ter que sair de casa para trabalhar no meio de uma pandemia com 740 pessoas morrendo por dia não deveria existir. Essa é a verdade. A gente deveria ter qualquer tipo de respaldo, né? Pra poder ficar tranquilo em casa, inclusive sem precisar trabalhar. Mas a gente não tem isso. Então a gente tem que agir. A gente tem que fazer alguma coisa. Então eu prefiro acreditar na união de uma categoria e na união dessas pessoas que vêm há tantos anos brigando e lutando pra fazer a coisa certa, do que ir contra uma coisa que inclusive foi aprovada. Porque aí a partir do momento que o negócio é aprovado, eu vou ser contra? Eu vou ser a única então que vou ficar sem trabalhar. Porque quem tá correndo atrás e quem tá conseguindo fazer as coisas vai receber o seu dinheiro, vai receber as suas escalas, vai ter a sua direção. E eu vou ficar o quê? A gente já tá aqui em casa com um mês de aluguel pendurado, porque eu tô aqui, como eu disse, pra falar a verdade. Então é isso. Essa é a minha verdade, né? Eu lindíssima postando fotos na Europa. Porque por enquanto temos o quê? A realidade de um aluguel pendurado. Como é que tá funcionando esse lance de home studio? Que loucura, meu Deus do céu! Olha, é isso. Inclusive eu estou gravando aqui de trás do meu, que tem esse lindo fundo aqui, olha. Eu levei vários tapas na cara. Ontem eu conversei muito no telefone com o Dudu Espinosa, inclusive acho que eu devo até uma ligação pra Fernandinha Baroni, que era uma das pessoas que estava envolvida no primeiro vídeo que eu vi sobre home studio, e que eu fiquei tipo, meu Deus, isso é um absurdo! A gente ficou horas no telefone, eu tô levando vários tapas na cara. Eu ainda tenho medo, tá? Eu ainda tenho medo, eu ainda acho que... isso tem que ser muito discutido. Eu ainda acho que as coisas estão sendo feitas um pouco no susto, mas eu entendo também. Essa é uma situação adversa, essa é uma situação pela qual ninguém que tá aqui passou, né? A gente não sabe como proceder, porque é tudo novo, né? O home studio, ele funciona incluindo os 3 profissionais. O técnico, o diretor e o dublador, tá? A exclusão de qualquer um desses profissionais, ela tá fora de cogitação. Não existe essa possibilidade de você gravar sem a presença de um técnico e sem a presença de um diretor. Tudo isso está acontecendo de forma remota. Os profissionais envolvidos receberam algumas dicas e algumas coisas dos próprios estúdios de como conseguir proceder. Deveria ser assim, exatamente. Mas como a gente sabe que, inclusive, né, nem quando tá todo mundo lá, o diretor tá ganhando certo, a gente sabe muito bem que isso acontece, né? A gente sabe, a gente fala, olá, boa tarde, colega, vim aqui dublar com você, mas eu sei que você tá ganhando menos. Não funciona via Zoom, funciona por outros aplicativos, os estúdios tiveram que comprar licenças, tiveram que fazer um grande investimento também, inclusive alguns estúdios que estão montando estruturas para o técnico poder gravar das casas deles, né? Não eram todos que tinham. O tapa na cara que eu tô levando é de ver o empenho de todas as partes envolvidas, né? E principalmente de todo mundo querer incluir os técnicos nisso, porque eu acho que se fosse alguma coisa penderia pro lado deles, com certeza. Então, isso seria muito errado, né? Porque já é a pessoa que ganha menos, que não deveria, né? Porque faz tanto quanto o diretor. Mas que eles são muito pouco prestigiados dentro da nossa profissão. Bom, eu expliquei mais ou menos como é que funciona o home studio. Foi aprovado um negócio na Assembleia, mas não é assim do tipo, gente, pode gravar de casa. Não,
Existem cláusulas ali dentro. Como a Bruna Mata, minha amiga maravilhosa, acabou de falar aqui, o home studio existe, mas as regras são as mesmas. As regras estão valendo. A gente assina uma convenção. A gente se estressa, a gente fuma 8 maços de cigarro por assembleia pra conseguir decidir regrinha. Essa regrinha tem que continuar. Não é bagunça, não, tá? A questão da qualidade do áudio, como é que ela fica? Gente, a gente tá sendo muito bem instruído, inclusive pelos técnicos, a conseguir construir isso de uma maneira que ninguém também se lese, tá? A gente tem recebido várias dicas, várias coisas, os técnicos estão sendo maravilhosos e que bom, porque eu quero que essa união seja forte cada vez mais. Inclusive, eu acho que num futuro próximo, quando tudo isso passar, a gente tem que trazer eles ainda mais. Eles têm que estar no nosso acordo, eles fazem parte do nosso acordo, né? Eles fazem parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Eles têm que estar lá, né? Se um diretor ganha X, o técnico também tem que ganhar X, porque ele tá ali o tempo inteiro, né? E ainda sendo maltratado, porque tem dublador que nem olha pra cara do técnico. Tem dublador que nem cumprimenta o técnico simplesmente não existe. Oi, amor, né? Sobre gastar um dinheiro, fazer um grande investimento pro home studio. Eu não tô aqui pra dar dicas de como você vai montar o home studio, tá, gente? Até porque eu acredito que uma das grandes ciladas do home studio é justamente as pessoas acharem que qualquer um pode fazer. No sentido do tipo, sim, você pode fazer um home studio, etc e tal. Mas aí a gente vai entrar numa questão muito importante agora. Este é o momento para eu entrar na dublagem? Não. Este não é o momento para você entrar na dublagem. Se você não depende da dublagem financeiramente, se a dublagem não é a sua fonte de renda, segura um pouco, por favor. Essas medidas, inclusive, de home studio e de tudo isso, elas servem para proteger e ajudar os profissionais que dependem disso. A gente tá falando de pessoas que vivem de uma profissão há 20, 30 anos, que estão passando fome, que estão com aluguel pendurado, que estão com água pendurada, luz pendurada, que estão sem internet, enfim, várias questões. Esse não é o momento para pessoas novas entrarem. Só porque, tipo, nossa, eu vou montar uma super estrutura porque eu tinha uma vaquinha aqui e tal, não sei o que, nananã. Eu vou montar uma super estrutura pra eu poder entrar aí e falar, ó, olha aí, gente, eu tenho uma super estrutura de home studio, vocês podem me escalar. Não é assim que funciona. O home studio, ele não tá sendo feito para ser uma nova possibilidade de trabalho permanente que vai funcionar daqui pra frente dessa forma, etc, 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 e eu vou tirar uma vantagem disso. Ele tá sendo feito para contemplar os profissionais que já vivem disso. Ele tá sendo feito para contemplar os profissionais que estão necessitando trabalhar. E que, por exemplo, não conseguiram auxílio emergencial, que não conseguiram nem pedir porque não tinham direito. Entende? Tudo isso tem uma base estrutural muito grande por trás. É muito maior do que uma discussão de 1 hora, de 2 horas, enfim. É muito maior. Guarda essa vaquinha. É isso. Bruno, você topa entrar nesta live junto comigo pra gente falar? Eu tô nervosa, mas eu acho que eu tô conseguindo me comunicar com vocês e esclarecer coisas. Eu quero saber quem tem dúvidas. Eu acho que eu já consegui esclarecer a maior parte delas, né? A maior parte das dúvidas que foram colocadas aqui, que eu fui conseguir lendo, tá? É isso, a gente mora num país desgraçado. Precisa de DRT, pelo amor de Deus! Precisa de DRT. A gente vive num país onde as pessoas acham que não precisa de DRT pra dublar. Eu vou chamar agora ele, meu amigo Martina, no Talk Show. Ai, eu tô muito feliz, Oi. gente. Cadê você? Tô aqui, me viu? Bem-vindo Oi. ao meu programa. Bem-vindo! Ah, de boca pra fora. De boca pra fora.